Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando esse programa pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, gerar engajamento, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade para vocês. E hoje nós iremos conversar com a Laura Packer. Tudo bem, Laura? Seja bem-vinda, uma honra receber você hoje aqui. Tudo bem? Gratidão, Charles, pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão maravilhoso que é o vegetarianismo. Bacana. Nós que agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade, né? Trazer a sua partilha. Uhum. A Laura, ela é professora de yoga há 35 anos, ela é fundadora da casa de yoga Shantion, foi fundada em 1988, e também do Chakrananda Ashram, fundado em 1992. E também ela é autora de vários livros sobre yoga e também sobre vegetarianismo, o que tem relação com o título que ela escolheu para a gente conversar hoje, que é uma obra chamada Vegetarianismo e Ocultismo, obra que tem dois autores, é dividido em duas partes, né? Parte do texto é do Charles Webster Leadbeater e a outra parte é da Annie Besant, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, tem vários livros publicados. Essa publicação no Brasil é da editora Teosófica. Laura, começando a falar então sobre o título do livro, né? O termo ocultismo, ele causa muita confusão para as pessoas, né? Então tem muitas pessoas que têm uma interpretação do termo ocultismo que certamente não tem relação nenhuma com o texto desse livro, né? E a conotação que geralmente autores teosóficos dão a esse tema. Então, qual é essa relação? Assim, explica um pouco para quem está nos assistindo, que não conhece, né, essa abordagem de ocultismo. O pessoal já pensa em outras coisas, né, em satanismo, em alguns temas que não têm relação com o que os autores estão trazendo. Como que o vegetarianismo se relaciona com esse tema, né? Como que os autores apresentam esse tema? Então, Charles, o que me chamou a atenção nessa obra foi justamente isso: vegetarianismo e ocultismo. Porque esta obra traz o lado que está mais sutil do vegetarianismo. Não é uma obra somente sobre o aspecto nutricional do vegetarianismo, porque isso nós temos assim uma quantidade imensa de artigos científicos e tudo mais comprovando a eficácia do vegetarianismo numa vida plenamente saudável, né? E que conseguimos através de uma nutrição vegetariana suprir as necessidades de macro e micronutrientes no dia a dia, sem problema algum. A importância que eu vejo desta obra é o que está por trás, né, de uma alimentação vegetariana e que poucos falam, né? Poucos falam da influência da alimentação cárnea nas nossas emoções, no nosso corpo astral, na dificuldade de nós mantermos uma mente mais equânime, mais equilibrada, porque a carne traz uma energia de impulsividade, um elemento fogo muito forte e mantém o nosso corpo astral, emocional e mental sempre oscilando, né? A sensação que dá é que a alimentação cárnea ela resgata uma questão muito reativa, né? Aquela questão de reatividade do nosso corpo emocional. Claro que a nível físico nós percebemos que a carne nos coloca numa atitude de luta e fuga ali, num índice de estresse bastante grande, porque o nosso organismo tem que criar um mecanismo para digerir a carne, coisa que não é tão simples, porque a nossa natureza humana, o ser humano, ele não tem uma natureza carnívora, ele é
tudo prova que ele é mais herbívoro do que carnívoro, né? Então, essa prática da alimentação cárnea faz com que o organismo humano tenha, assim, um desgaste imenso de energia para poder digerir, né? Mesmo porque nós não temos o ácido digestivo na potência que um animal carnívoro tem. E nós vamos ter que dar conta de digerir essa carne. Só que esse elemento carne é um alimento já morto, em degeneração, né? Ele já entrou no processo de degradação, onde os resquícios de uma natureza morta ficam no nosso organismo. E esse processo que o animal passa de medo, de angústia, de ser abatido, tudo isso fica retido na carne. E muito bem explicado pelos dois autores, né? Annie Besant e Leadbeater, sobre essa questão que o nosso corpo emocional ele fica impregnado dessas vibrações astrais e que nós não damos conta. Né? Nós não vamos dar conta nem em vida, nem na hora da morte, no pós-morte, porque um corpo astral fortemente nutrido uma vida inteira por um alimento astral, que é cama, o animal ele tem esse corpo muito desenvolvido, que é aquela energia da irritabilidade, essa energia de aversão, isso tudo fica impregnado no nosso corpo emocional. E um corpo emocional muito forte, alimentado uma vida toda com alimentos cárneos, nós vamos ter dificuldade de apaziguar isso, de ter um coração mais tranquilo, de ter um corpo emocional mais em equilíbrio, já que nós estamos falando aqui de ocultismo. A essência de toda a prática meditativa nós vamos encontrar na teoria oculta, né? E o vegetarianismo é uma condição sine qua non para aqueles que querem meditar e ter um bom desenvolvimento na prática meditativa. Então, esse tema, vegetarianismo e ocultismo, vai mostrar para nós o outro lado do vegetarianismo, o lado místico, o lado oculto, a noção do vegetarianismo no campo da espiritualidade, e não só no campo da nutrição, né? Porque o campo da nutrição é mais fácil, né? Quando eu deixo de comer carne só por causa desse corpo físico, né? Às vezes não, esse corpo também vai morrer. Mas quando eu deixo de comer carne, porque eu tenho uma compreensão da vida como um todo e que todos os seres estão nesse pulso de evolução e que eu preciso colaborar com isso, eu não posso infringir a uma lei básica da evolução. Né? Quando nós não estamos cumprindo adequadamente o Dharma, o karma se estabelece, não é? Então, o ato de nós comermos carne, estarmos utilizando a carne como alimento básico para a nossa vida, é uma agressão muito grande ao plano evolutivo que todos os seres do reino animal, eles precisam se desenvolver e seguir a sua missão e completar o seu ciclo evolutivo. Mas daí nos perguntam, e os seres do reino vegetal não têm a mesma sensação de ser morto para o alimento? Nós também vamos ter aqui uma explicação bem plausível, mostrando os corpos que compõem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Né? Nós temos aí corpos que vão se desenvolvendo ao longo da trajetória e um ser humano, ele já tem camadas, a terceira camada do cérebro, que também já está ligando-nos ao nosso corpo búdico, ao corpo causal, enquanto que no reino animal nós vamos ter a formação do corpo físico, etérico e astral. E o corpo mental nos mamíferos, né?
começando a desabrochar a formação do corpo, o corpo mental inferior nos mamíferos. Então, quando nós estamos ingerindo um produto animal, e eu não me limito apenas à carne, mas também os derivados de carne, nós vamos estar fortalecendo o nosso corpo astral, porque nós estamos comendo um alimento que é fortemente astral. Diferente do reino vegetal, que nós só temos o corpo físico e o etérico, né? É possível, através da foto Kirlian, ver a dimensão da aura do reino vegetal. E os alimentos eu planto, eu sei exatamente que se eu não colho na hora exata, a cenoura endurece, o couve-flor endurece, o brócolis apodrece no pé. A natureza, o reino vegetal, ele está ali se ofertando, porque esse é o dharma dele, né? E tem mais, muita coisa do reino vegetal nós não matamos para ter que comer. As frutas, elas caem no chão, as nozes, elas se oferecem, né? E nós vamos estar vendo isso vividamente, como que a natureza se oferece como uma dádiva da vida. Acho que qualquer um percebe a diferença entre caminhar numa horta e caminhar dentro do matadouro, né? Acho que a gente sente a diferença, né, de ambiente. Né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Laura Packer sobre a obra Vegetarianismo e Ocultismo, de autoria da Annie Besant e do Charles Webster Leadbeater, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já já. Até daqui a pouco. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Laura Packer sobre a obra Vegetarianismo e Ocultismo, de autoria do Charles Webster Leadbeater e da Annie Besant, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Laura, além desse aspecto oculto, né, que muitas pessoas, né, certamente muitas pessoas nos assistindo não acreditam, né, nesses assuntos, ou têm suas próprias crenças religiosas, enfim, né. O livro traz também outras informações mais relacionadas assim ao lado nutricional. Será que a dieta vegetariana ela nos supre, ela nos dá a energia necessária? Tem também esse aspecto na obra? Olha, tem sim, né? Mesmo porque trazendo lá uma informação de Patanjali, né? Nós temos aí 9 obstáculos para que nos impedem de atingir um estado mental livre de perturbações. E o primeiro obstáculo é a doença, né? Se nós pegarmos por essa premissa, nós vamos ver que a alimentação vegetariana, ela traz saúde, ela traz leveza, ela traz sutilização, né? E nós temos acompanhado bastante esse movimento vegetariano e vegano no mundo, e por incrível que pareça,
os seguros de saúde nos Estados Unidos, todo vegetariano tem desconto no seguro de saúde, porque mostra que ele tem saúde, que ele tem vitalidade, que a probabilidade dele ficar doente é muito menor do que uma pessoa onívora, né, que come carne, cereais. Onívoro é aquele que come a carne e o reino vegetal, né, que junta tudo isso. Então, um onívoro, ele está realmente impactando a doença no corpo dele quando ele opta por trazer tantos produtos animais, né? E esse excesso de proteína que é colocado como uma coisa extremamente importante, é importante, desde que nós mantemos o que a Organização Mundial de Saúde nos diz. Um homem, 1 grama de proteína animal, segundo peso muscular. Se ele tem 70 quilos, ele vai comer 70 gramas de proteína animal dia. E a mulher, 0,8 gramas por peso, né? Então, mas só que as pessoas não comem 1 grama segundo o seu peso. Ele come muito mais, porque acorda de manhã, é pão com ovo, pão com salame, pão com a morte dela, né? A mortandela é a morte dela, né? E pão com... um monte de coisa. Café com leite. Então, aí ele já saturou o organismo. Chega no almoço, ele tem carnes, ovos, tem queijos, e chega à noite que ele realmente vai comer bem. Daí ele come, né? E ultrapassa o limite de proteína. Esse limite de proteína é um grande estorvo metabólico, é um grande causador de doenças, certo? E daí as pessoas perguntam, e aonde que nós vamos pegar a proteína no reino vegetal, já que no reino animal está tão disponível? A questão que para formar uma proteína, precisam de 20 aminoácidos, sendo que 8 são essenciais e nós temos que trazer de fonte externa, né? Se nós temos que trazer de fonte externa, nós temos que gerar a combinação correta. No reino vegetal, nós combinamos isso com os feijões, com os cereais, com as sementes. Por isso que o vegetarianismo tem uma gama extraordinária de opções para alimentação. Não é aquela comida simples todo dia, arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. A alimentação vegetariana, ela tem muitas opções, né? E quando nós combinamos um feijão com um cereal e as sementes, nós temos muito mais do que a proteína que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Então, claro que uma orientação importante, não basta tirar a carne da sua alimentação e não fazer a substituição adequada, né? O que acontece é que as pessoas tiram a carne, aumentam os ovos, aumentam a quantidade de queijo, elas vão ficar doentes, não é por aí, né? É uma questão de saber nutrir-se adequadamente, numa combinação adequada, porque a proposta deste livro que nós estamos falando é a sutilização da nossa consciência, né? E há pouco o Charles muito bem mencionou sobre a questão do desenvolvimento do sistema nervoso. Um sistema nervoso, um corpo, um organismo humano, onde é nutrido com muita proteína animal, ele vai tornando esse sistema nervoso muito, muito denso. E um sistema nervoso muito denso, ele não responde às vibrações que advêm do plano da nossa consciência. E todo esse caminho evolutivo que vai se fazendo pela meditação, pela vida espiritual, pela busca de uma alimentação cada vez mais sutil, e daí o vegetarianismo entra, é para que nós possamos sensibilizar o nosso sistema nervoso, e este, por sua vez, ser responsável a responder às vibrações que vêm dos nossos corpos mais sutis, né? Agora, se o nosso corpo emocional está impactado com alimentos cárneos ou derivados da carne, muitos laticínios, nós não vamos conseguir responder a essa sutilização que é o chamado da nossa alma,
Está lá muito claro na Sandokya Upanishad que diz: acordai, acordai. Esse é o chamado para que nós, que estamos buscando um desenvolvimento espiritual, possamos acordar, possamos despertar para uma vida mais compassiva, com uma vida mais generosa, com uma vida sem violência, que é o primeiro passo do Yoga Sutra de Patanjali, né? O primeiro passo do yoga é a ahimsa, mas não é só do yoga, é do jainismo também, né? Nós vamos ter aí a não violência como um patamar para que a gente siga uma vida com maior compaixão e maior bondade amorosa, né? Porque os animais, eles dependem da nossa compaixão e nós não estamos reverberando nessa compaixão. Enquanto nós estivermos abatendo os animais para nos alimentarmos, nós vamos estar enfrentando muitas dificuldades como seres humanos, tá? Hoje nós estamos enfrentando uma guerra, né? Essa guerra aí, ela não parou ainda, ela está aí. Então, nós precisamos nos tornar mais pacíficos. Nós precisamos trazer esse lado oculto do vegetarianismo, que é pacificar o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos criar um campo de fraternidade universal, que é o lema básico da teosofia, né? Gerar a capacidade de criar uma fraternidade onde todos os seres possam ser incluídos. E não é isso que nós vemos, o reino vegetal ele é excluído, porque ele está ali como um elemento para o abate, né? Para um sacrifício. Há um sacrifício muito grande do animal para poder nutrir o nosso corpo. Sendo que, com 7 colheres de feijão, é a quantidade de proteína que nós vamos ter em 100 gramas de bife. Tá? Só que 100 gramas de bife, você matou um boi inteiro para comer 100 gramas de bife. E 7 colheres de feijão, não. Tá? Talvez foi um pé de feijão que precisou te doar para você comer e ter a tua nutrição daquele dia. Então, eu convido a todos que estão ouvindo a ler este livro. Tá? Ele fez toda a diferença na minha vida, toda, porque eu tinha um conhecimento bom sobre a nutrição vegetariana e vegana, mas no momento que eu li esse livro, ele me trouxe o conhecimento oculto, aquilo que poucos falam, que é o sentimento do animal, que é a evolução dos corpos que compõem cada forma de vida nesse campo evolutivo e a nossa relação do corpo astral de um animal com o nosso corpo astral, que o nosso corpo astral vai ficando muito animalizado e nós sustentamos a nossa vida nas paixões animais. Então, leia o livro e mude de alimentação, porque não é nem mais questão de opção, é uma questão de necessidade planetária. Ou nós ampliamos a nossa compaixão, ou todos nós vamos ter que sofrer muito, muito mesmo. E cada um vai fazer o que pode. Cada um faz somente o que pode, mas o pouco que se faz vai ser muito quando todos fizerem. Gratidão e pela oportunidade, e o livro está aí disponível na Editora Teosófica. Gratidão, Charles. Já vi místicos, né, yogis falando que a gente deveria se alimentar do que está mais longe da nossa natureza, né? Então o reino vegetal está distante. Quanto mais parecido conosco, né, a gente vai absorvendo aquela carga psíquica, ou seja, você absorve aquela animalidade, aquele medo, aquela angústia, aquele sofrimento. Então tudo aquilo ali, né, vai formando a psique humana. E a gente sabe o resultado, né? O resultado é o que nós vivemos hoje no mundo, né? Uma sociedade violenta, uma sociedade que em 2022 ainda faz guerra. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Laura Packer sobre a obra Vegetarianismo e Ocultismo, obra de autoria do Charles Webster Leadbeater e da Anne Besant, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.